Boa noite, pessoal. Ótimo estar aqui com vocês discutindo sobre pregão e licitação novamente, né? Apesar de todos os percalços do momento, né? A gente continua seguindo nessa trajetória, né? Para quem atua como pregoeiro, como equipe de apoio, agente de contratação, até os próprios licitantes que estão aí antenados para executar melhor o seu trabalho, e até afirmo que a gente daqui do lado da administração ganha também quando o licitante ele é um licitante mais profissional. Então, apesar de ser bem direcionado o tema para os servidores, eu acredito que os fornecedores também conseguem extrair bons aprendizados. E o tema de hoje é esclarecimento, impugnação e recurso. Deixa eu apresentar aqui os slides. O pessoal até me dá um retorno se se dá para enxergar legal assim os slides, ou vocês preferem que eu amplie todo na tela? Deixa eu botar aqui. Tá, ok, vou ampliar, que é melhor. Qualquer coisa eu interrompo aqui, só um minutinho. Pronto, pessoal, vamos lá começar. Então, o tema de hoje é como responder esclarecimento, impugnação e recurso no pregão. Eu lembro que essa temática, quando eu comecei a atuar como pregoeira, era um tema, um exercício da atribuição que me assustava um pouco. Então, sempre que chegava um esclarecimento ou impugnação ao pregão, principalmente, ou quando havia um recurso administrativo após a decisão lá final do pregão, a gente ficava, né, naquela sensação de, poxa, chateado. Mas hoje eu enxergo completamente diferente esses instrumentos. Eu entendi que faz parte do processo. Inclusive, é um mecanismo também de defesa, né, de afastar alguma irregularidade, de ter uma intenção, até um certo termômetro de como anda aquela licitação. Por exemplo, lá na secretaria onde eu atuo hoje, a gente pega processos que são sobre o sistema de registro de preço e eles têm um valor alto. Então, quando a gente publica uma licitação que costuma ter muita concorrência e não chega nem um pedido de esclarecimento ou até uma impugnação, bate uma certa insegurança. Poxa, será que está tão bem planejado e executado o processo? Ou eu deixei passar algo bater? Ou até ainda, será que há mesmo interessados? Porque o pessoal está tão calado que causa um certo estranhamento. Então, os objetivos aí da nossa aula hoje é reconhecer aí a finalidade desses instrumentos, para não haver confusão do que cada um deles representa dentro do processo, a questão dos prazos, a própria apresentação e o conteúdo dessas respostas, com algumas dicas práticas e estratégias que a gente vem angariando aí no decorrer desse caminho aí com experiência em pregão. Então, o que é que fala inicialmente a 14.133 sobre a impugnação e os esclarecimentos e ainda mais à frente sobre o recurso? Então, está consignado lá no artigo 164, dizendo que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura da licitação. Mais à frente a gente esclarece com mais calma essa questão dos prazos para não ficar confuso, tá? E o parágrafo único relata que a resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento deve ser divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado aí, no caso, ao último dia anterior à abertura do certame. E sobre o recurso, lá no artigo 165 e seguintes, mais especificamente, fala que cabe recurso dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei
e que devem ser informados, né, as razões desse recurso no prazo de até 3 dias úteis contados da data da intimação ou de lavratura da ata em face de julgamento de propostas ou auto de habilitação ou inabilitação dele listante. Tem outros casos específicos que é passível de recurso também, mas com base, né, no conteúdo da nossa aula hoje, esses são os tópicos que interessam. E aí vem a pergunta chave, né? A quem compete responder esclarecimento, impugnação e o recurso administrativo? Na prática a gente sabe que deveria constar do regulamento do órgão ou entidade em que você atua. Existe regulamentação explicando a quem compete, né, formular essas respostas, porque a 1433 não explicitou. Na regra geral, pessoal, até com base aqui no própria temática que a gente veio debatendo um pouco aqui antes da aula, ainda sobra muito para o pregoeiro ou o agente de contratação, que costuma ser aquela pessoa mais experiente, né, nas tratativas de licitação pública, que comumente já respondiam, ainda na legislação anterior, esses mesmos instrumentos. E aí o ideal é que seu próprio regulamento do órgão estipule de quem é essa atribuição. Por exemplo, o decreto federal dos servidores, né, da União disciplinaram que cabe ao agente de contratação, e no caso de pregão, chamado pregoeiro, né, conduzir e coordenar a sessão pública da licitação e promover as seguintes ações: receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos. E, essa parte é importante, requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos, caso necessário. O que significa, na maior parte das vezes, quando chega impugnação ou um pedido de esclarecimento, na maior parte das vezes não, sempre, ou é a respeito do teor do próprio edital, né, das regras do jogo, da condução da licitação em si, ou impugnação em dúvidas a respeito da especificação técnica, de algum instrumento do planejamento, a própria pesquisa de preço, ou alguma questão do prazo do contrato. Então, a quem competiria fornecer essas informações para auxiliar, né, o agente de contratação e formular essas respostas. Então, apesar de na maior parte dos casos, inclusive na minha condução, né, compete ao pregoeiro responder esses questionamentos, mas sempre com base nas respostas encaminhadas ao setor competente que elaborou o instrumento que está sendo alvo, né, ou de esclarecimento ou de impugnação. A não ser que seja algo muito óbvio, que esteja é, algum questionamento, por exemplo, um pedido de esclarecimento, que costuma ser mais objetivo e mais simples, a não ser que seja algo que esteja bem claro no edital, você vai só apontar, que nesse caso específico não precisaria, por exemplo, da informação da equipe técnica. Nos demais, eu sugiro que sempre encaminhem para o pessoal que elaborou os instrumentos para prestar aí a base dessa resposta. Então, antes da gente chegar aos pormenores, precisa retratar um pouquinho da principal diferença entre cada um desses instrumentos. Principalmente para quem está começando, ainda existe uma certa confusão, e eu digo que a chave principal é entender o momento em que cada instrumento desse aparece e o próprio objetivo de cada um deles, porque existe sim uma diferença. Ó, pessoal, o pedido de esclarecimento, a palavra-chave é dúvida. Então, ele costuma ser um pedido mais simples e objetivo. E a intenção é sanear uma dúvida a respeito do edital ou do termo de referência, questionar se alguma compreensão do licitante está correta ou não, e quem é que pode solicitar esse pedido de esclarecimento. A lei diz que qualquer pessoa. Em que sentido? Cidadão, pessoa física, pessoa jurídica, o licitante, exatamente qualquer pessoa pode entrar aí com esclarecimento e também impugnação. Compete aí, né? Qualquer pessoa tem a legitimidade. E em que etapa do procedimento licitatório esse instrumento aparece, ou é possível que ele apareça, né? Porque não é necessário, não é obrigatório que sempre tenha esclarecimento ou impugnação. Mas acontece entre a publicação do edital e a
abertura da licitação, onde vai ocorrer a fase de lance. Então, essa etapa, para encaminhar o pedido de esclarecimento, tem um prazo de até 3 dias úteis antes da abertura da licitação. E não tem efeito suspensivo. O que que significa? Se chegar aí, nesse caso, tanto o esclarecimento como o pedido de impugnação, eles não suspendem o andamento comum do certame. Por exemplo, chegou um pedido de impugnação ou até um esclarecimento no dia 10 de outubro e a licitação está marcada para acontecer, né? Para ter a sua fase de abertura e etapa de lances no dia 15. O fato de chegar a um esclarecimento ou impugnação não vai suspender, né, em regra, a data da abertura desse certame. Já a impugnação, né, a principal diferença, já que a legitimidade, a etapa e o efeito suspensivo são iguais aos do esclarecimento, se refere-se ao objetivo da impugnação. Então, no caso de impugnação, é sempre para reportar uma irregularidade, ou seja, uma ilegalidade ou um vício no edital. Por exemplo, uma cláusula restritiva ou uma exigência além do permitido, né, por exemplo, de habilitação, que é muito comum, além do permitido pela própria lei de licitação. Então, qualquer irregularidade encontrada nesse processo é alvo de impugnação por parte do licitante ou qualquer pessoa, certo? Já o recurso administrativo, aqui o recurso da licitação, ele acontece para questionar um ato específico. Então, aqui acontece ao final da licitação. Já tivemos aí a fase de lances, escolheu-se, julgou a proposta, analisou a documentação de habilitação. Então, quando tem lá o próprio vencedor dessa licitação, é que abre aí a fase recursal, né? E precisa se questionar um ato específico dentro do processo. Seja um julgamento, uma desclassificação de proposta, ou uma habilitação ou inabilitação de algum licitante. E quem tem legitimidade para entrar com um recurso são os licitantes interessados. Então, não é que, nesse caso, qualquer pessoa, mas um licitante interessado, sucumbente, como a gente chama, ou seja, aquele que não logrou êxito, não foi vencedor da licitação. E o prazo também é 3 dias úteis, fica fácil, digamos assim, memorizar, porque quase todos esses prazos são 3 dias úteis. E aí o prazo para encaminhar esse recurso, após a intimação ou declaração de vencedor, lá no final da licitação. E nesse caso em específico, sim, o recurso ele sempre tem um efeito suspensivo, no sentido que, no caminhar normal, né, dos passos seguintes da licitação, quando a gente tem um vencedor e, por exemplo, não há um recurso de algum ato da administração, ele segue pela tramitação normal, né? E o caminho necessário é o adjudicar, homologar, ou a autoridade ordenadora de despesas pode ainda, de ofício, identificar algum ato que precise retornar e corrigir, né? Ou anular ou revogar a licitação. Mas a maior parte dos casos seguiria aí para a adjudicação e homologação. No entanto, quando integra aí um recurso, esse prazo fica suspenso, né? Ou seja, a licitação fica paralisada até haver a resposta desse recurso. Então, a cronologia para entender nas etapas, né, do limiar desse certame, em que acontece em cada etapa dessa, aqui no meio das setinhas a gente tem a abertura do certame, ou seja, aquela data consignada para de fato acontecer a licitação, onde vão abrir as propostas, onde vai ocorrer a fase de lances e após essa fase de lance, a identificação dos fornecedores, que é aquele vencedor provisório, né? Antes da gente avaliar aí, seguindo o rito comum, primeiro a proposta e depois a habilitação do vencedor. Então, o esclarecimento e impugnação, eles acontecem, né, a partir da publicação do edital, quando a demanda externa, né, a sociedade, os licitantes têm conhecimento do objeto que vai ser licitado, e dos próprios requisitos dessa futura contratação, e aí eles podem encaminhar esclarecimentos, se for o caso de dúvida, ou impugnação, o caso de apontar alguma irregularidade. Já o recurso administrativo, ele acontece lá depois dessa declaração de vencedor, que na lei atual não existe essa terminologia, né, de declaração de vencedor, mas que costuma ocorrer
após a habilitação, né, do fornecedor. E aí ele estaria apto, seria o próprio vencedor desse certame. Então, a partir desse momento, desde que registrada a intenção de recorrer, que a gente vai ver mais adiante, corre o prazo para manifestar aí quais são as razões desse recurso. Compreendendo essa parte inicial do que cabe a diferença principal de cada um desses instrumentos, vamos falar aí um pouquinho sobre o pedido de esclarecimento. E eu costumo reforçar, de regra geral, pessoal, para quem está publicando uma licitação, é que vocês tenham um contato, eu já falei isso em outras aulas, mas retorno a reforçar, que tenham um contato facilitado com quem é o setor demandante, quem é a equipe de planejamento, né, que atuou nesses instrumentos da fase interna, para que essa pessoa tenha o controle junto com você, para saber que pode ser acionado para uma resposta rápida, no sentido de fornecer o subsídio para responder os esclarecimentos e as impugnações, se forem o caso, né? Por quê? Comumente, publica a licitação, digamos que o setor técnico lá não está acompanhando o certame, e aí você diligenciou para uma resposta de um item específico que foi questionado, e aí o servidor lá está de férias, ou fica sem ter quem responder, e aí acaba atrasando, ou você está descumprindo o prazo, tendo que suspender a licitação por falta desse amparo. Então, o ideal é que a gente se organize antes, tá? Para acionar o setor técnico aí com mais facilidade. Então, o pedido de esclarecimento, como já informado, ele ocorre depois da divulgação do edital e antes da abertura da sessão pública, onde ocorre aí a fase de lances. A principal diferença da estrutura, né, do próprio pedido de esclarecimento é que ele reflete aí dúvidas mais objetivas sobre o edital e os anexos, e são necessárias para que o fornecedor apresente a proposta corretamente, entendendo de fato quais são as exigências lá daquela licitação. Tem um instrumento de transparência e prevenção de litígios, ou seja, se o licitante está entendendo bem as regras do jogo ou as exigências do termo de referência, por exemplo, ele não vai chegar para questionar mais à frente algo que já foi informado e esclarecido no próprio pedido de esclarecimento. Tanto o próprio, né, licitante aí envolvido no pedido, como os demais que ficam acompanhando também as respostas dos outros pedidos. Então, comumente, inclusive no Comprasnet, né, o atual Comprasgov, que é o sistema do governo federal e que é o sistema que eu atuo hoje, esse pedido de esclarecimento, assim como a impugnação, né, esses que vêm antes da abertura do certame, eles costumam ser apresentados por e-mail, que vem consignado no edital. Mas a depender do sistema de licitação que você utilize, pode ser que seja incluído no próprio sistema. A facilidade de encaminhar por e-mail é para não se perder o prazo, né? Fica mais fácil de acompanhar esses pedidos. Mas sempre sigam a norma que consta lá no edital da própria licitação. Então, é comumente formato de perguntas, são perguntas mais objetivas, especificamente já no teor dessa dúvida, que costumam acontecer os pedidos de esclarecimento. Então, não existe muita formalidade estrutural de como deve ocorrer esse pedido. Então, essa parte é uma dica específica para quem está aí no grupo e que atuam aí do outro lado, ou seja, são os fornecedores, os licitantes. Caso o edital, por exemplo, peça que seja encaminhado o pedido de esclarecimento ou ainda de impugnação por e-mail, que seja informado lá no título do e-mail qual é o pregão. Porque comumente tem mais de um pregoeiro no órgão, como é o caso onde eu atuo hoje, e ainda várias licitações, então você facilita o acompanhamento desse pedido. E é basicamente a identificação, né, da pessoa que está formulando aquele pedido e costuma ir direto na questão formulada, qual é o teor aí desse pedido. Então, às vezes vem uma pergunta, mais de uma pergunta, ainda que seja em um formato mais simples, desde que seja encaminhado o questionamento, né, ou a pergunta, às vezes nem vem, pessoal, na prática, com o nome pedido de esclarecimento, mas é formulada uma dúvida e aí a gente responde essa dúvida e publica também para os demais interessados. E um exemplo de redação adequada para uma estrutura de resposta de um pedido de esclarecimento
A gente costuma identificar ou até reproduzir essa dúvida, essa pergunta, com a reprodução do trecho do edital pertinente, né? Fazer a vinculação de qual é o inciso, qual é o artigo, por exemplo, em que está aquela dúvida do fornecedor no edital, se é porque não está encontrando, por exemplo, e fazer uma explicação clara do entendimento com a linguagem técnica e impessoal. Trouxe até um caso concreto aqui. Por exemplo, chegou um pedido de uma licitação que era de mão de obra terceirizada, aqueles contratos que a gente chama de demo, e foi questionado, para o presente objeto, faz-se necessário preposto quem arcará com os custos? Só um instante. Quem arcará com os custos? E aí vem a resposta da administração. O preposto é o representante formal da empresa contratada, designado para acompanhar e gerir a execução do contrato junto à administração pública. A necessidade de sua designação está prevista no artigo 13 do edital e seus subitens, que versa sobre o modelo de gestão contratual. Destaca-se que todos os custos e encargos relacionados à indicação e manutenção do preposto são de responsabilidade exclusiva da contratada. Então, pessoal, a resposta costuma ser bem objetiva também, no máximo, como destacado aqui nesse exemplo do caso concreto, mas às vezes são ainda mais simples. Então, é necessário se ater apenas aí ao teor da pergunta, mas sem rodeios, deixando claro de fato, né, esclarecer a dúvida daqueles licitante. E aí fica o alerta que, por muitas vezes, eu observo aqui na prática de atuação no pregão, que chegam uns pedidos de esclarecimento, como as respostas vinculam, digamos assim, capciosos. Então tem que ter muito cuidado no tipo de resposta que vai se dar. Teve um caso concreto aqui que foi questionado, por exemplo, a respeito da declaração de cumprimento de reserva de cargos para pessoa com deficiência, que era o caso dessa segunda pergunta aqui. E o Lissandro perguntou, né, o não, considerando a exigência legal, que a exigência legal se refere à declaração de cumprimento de reserva de cargos e não ao efetivo preenchimento integral desses postos, entende-se que a licitante não poderá ser desclassificada nem sofrer sanções sob a alegação de declaração falsa, correto? Esse é o tipo de pergunta que você tem que responder com bastante técnica e cuidado, porque as suas respostas vinculam. Então, ter cuidado para não ser, às vezes a pergunta é um pouco escorregadia, mas tem que ser tratada objetivamente e para esclarecer aquele ponto, para que depois, por exemplo, a empresa apresentar aí uma declaração falsa e por conta de uma resposta sua, você ficar aí, digamos, em uma situação difícil para desclassificar a empresa. O caso que eu trouxe aqui foi até o exemplo da primeira resposta, mas eu vou ler porque ajuda a gente a compreender melhor como é que funciona, por exemplo. Até porque esse tema aqui também é bem é, chatinho e causa bastante pedido de esclarecimento. A ausência da certidão, aqui é o pedido do próprio licitante, e esse aqui é o teu da resposta, então a gente costuma repetir a pergunta e fornecer a resposta em seguida. E o questionamento foi: a ausência de certidão específica do MTE será considerada por si só motivo suficiente para inabilitação de licitantes? Considerando que a simples apresentação ou ausência dessa certidão não pode ser utilizada isoladamente como motivo para inabilitação automática de um licitante. E aí citou um acórdão do Tribunal de Contas que tratou esse tema no ano passado. E aí a resposta foi, em outras palavras, o licitante queria entender se a gente estava seguiria o entendimento do Tribunal de Contas. E sim, era o caso específico. E a resposta foi, no sentido, né, para participar da licitação, o licitante declarará em campo próprio no sistema Compras-Gov que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas. Em caso de dúvidas quanto ao teor da declaração, poderá ser consultada a certidão específica do MTE, que é o Ministério do Trabalho. Todavia, caso a certidão aponte o não cumprimento do artigo 93 da lei, será garantido ao licitante a chance de comprovar a sua declaração por outros meios, como extratos do I-Social, a partir de diligência realizada pela pregoeira. Assim, a inabilitação não será automática. E aí, tudo isso que a gente responde, de fato, precisa ser seguido,
na condução da própria licitação. Estratégias de resposta aqui específicas para o pedido de esclarecimento. É a objetividade e ser direto de fato, né? Enfrente exatamente a dúvida formulada. Resposta que seja ou muito evasiva ou genérica, elas aumentam a chance de futuras impugnações ou até recurso, litígios na própria condução do certame. Então, seja claro e objetivo. Todavia, não deve-se, né, por meio desse instrumento, inovar o edital, no sentido que não é para ser criadas novas exigências, alterar critério de julgamento, por exemplo, ou interpretar cláusulas de forma restritiva, mudando de fato, né, o teor do edital. Se for o caso que, a partir de um esclarecimento, identifique um ponto que precisa de alteração, aí é preciso retificar, republicar o edital e abrir, sim, né, um novo prazo de publicidade. E outra estratégia é ser transparente e isonômica. Em que sentido? De fato, publicar essa resposta para que ela seja acessível a todos. Então, apesar, por exemplo, da resposta, no caso do meu edital, do padrão do meu edital, que segue muito o modelo da AGU, os pedidos são feitos por e-mail. Porém, as respostas devem ser encaminhadas no sistema que aí todos têm, de fato, acesso. E o próprio sistema já publica no PNCP. Então, até é possível que você responda direto por e-mail, com uma ferramenta extra, mas obrigatoriamente deve ser respondido no sistema para que todos possam acompanhar a resposta. E o cuidado, né, que tanto no esclarecimento, né, como na própria impugnação, as respostas vinculam. Então, eles devem ser prestados rigorosamente seguidos durante toda a condução da licitação. Então, por exemplo, se chegou um pedido de esclarecimento questionando se será aceita a proposta assinada, né, em formato digital, ou seja, com a assinatura digital, não é possível que lá no momento de solicitar a proposta ajustada, eu rejeito uma proposta que seja no formato digital, porque eu já tinha informado na etapa de esclarecimento que seria aceito. Então, tem jurisprudência, né, do Tribunal de Contas, do STJ, nesse sentido, dizendo que os esclarecimentos prestados administrativamente possuem natureza vinculante para todos os licitantes, não sendo possível admitir, quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório. Eu costumo até falar que muitas vezes o esclarecimento ele até salva uma licitação de prestar um esclarecimento a tempo para a gente não perder proposta nesse certame e que elas funcionam como se fosse uma espécie de adendo ao edital. Então, tudo que você responde ali deve ser seguido rigorosamente. Inclusive, até essa formatação que eu relato de entrar em contato com o pessoal da equipe técnica é para eles entenderem que também precisa ter uma resposta técnica. Já houve um caso concreto, pessoal, de uma licitação em que eu era apoio, eu não era a pregoeira conduzindo o certame, e era uma contratação de, se eu não me engano, era outsourcing de impressão. E foi solicitado um pedido de esclarecimento bem técnico a respeito do equipamento em si, e foi encaminhado para a resposta lá do setor demandante. E eles responderam, gente, num processo administrativo, inclusive eletrônico, que não sabiam responder o teor, né, daquele questionamento. E a gente não pode seguir, né, uma resposta dessa adiante. Se for o caso, sim, tem que suspender a licitação para que seja adequadamente estudado o objeto e que dê uma resposta à altura. Então, não pode passar adiante sem a resposta. Já a impugnação, digamos, o campo é outro. Por quê? Lembra que eu falei, né? O esclarecimento, ele tem o tom de sanar uma dúvida. Então, é um pedido mais simples, mais objetivo. Já a impugnação, não. A impugnação, ela está reportando uma ilegalidade no edital, ou seja, um vício, uma irregularidade. Então, esse documento, ele tanto precisa ser mais robusto e fundamentado, né? Porque a própria administração, ela tem a presunção de legalidade, então tem que ser bem apontado e fundamentado aquele licitante ou interessado que deseja impugnar essa licitação, precisa ser bem fundamentado o ponto, né, dessa irregularidade. Ele ocorre também, né, nesse mesmo período de tempo em que é possível o pedido de esclarecimento, depois da divulgação do edital e antes da abertura da sessão pública, dentro daquele prazo já estipulado, até 3 dias úteis antes da sessão.
e tem por finalidade apontar a irregularidade ou vício. Então, caso acatada a impugnação, o edital precisa ser retificado e republicado com reabertura do prazo. Essa necessidade de devolver o prazo, né, quando a gente fala de abrir de novo esse prazo de publicidade, ele é essencial quando essa mudança afeta a formulação das propostas. Mas, observe, se o edital já aponta, se a impugnação, perdão, já aponta um ponto específico de irregularidade e vício, comumente isso vai acarretar, sim, em uma alteração substancial do edital e que vai afetar a futura aí, formulação das propostas. Então, você para pensar, até um prazo inadequado, digamos que era o teor da impugnação é porque solicitou, por exemplo, a venda, a aquisição de um carro e o prazo de entrega era 5 dias úteis. Quando a gente sabe que, hoje em dia, você, se chegar para comprar um carro à vista em uma concessionária, raramente você vai conseguir sair no momento, né, com um prazo tão curto, com esse objeto. Então, se o teor era simplesmente, por exemplo, um ajuste no prazo, parece algo simples, mas não é. Porque muitos licitantes podem não ter participado dessa licitação ou ter o interesse de apresentar proposta porque viu que não conseguiriam cumprir o prazo. Então, se há uma mudança, é preciso sim retificar e republicar esse novo edital. Porém, a regra geral é que a impugnação ela não tem efeito suspensivo. Então, chegou a impugnação, as etapas continuam normal, exceto se você não conseguir responder até o dia anterior à abertura da licitação, porque essa resposta precisa ser informada antes dos licitantes, né, fornecerem as propostas para poderem participar adequadamente aí da própria licitação. Aqui a estrutura da impugnação ela já é mais, digamos, precisa, né, de fato, ser mais robusta. Aqui um exemplo, por exemplo, só de tópicos desse pedido. Costuma também ser enviado por e-mail, então, se for o caso, repito a indicação de colocar lá desde o assunto qual é o pregão eletrônico a que se refere esse pedido de impugnação e que se trata de impugnação, porque já sendo o alerta de quem está acompanhando, a identificação da pessoa interessada em entrar com aquele pedido e alguns pontos, por exemplo, deixar já clara a tempestividade, qual é o objeto da licitação, a fundamentação adequada dos pontos que está sendo, do ponto, né, ou dos pontos que estão sendo impugnados. E, por fim, né, o pedido, que costuma ser, por exemplo, o pedido de alteração do edital, de republicação. Muitas vezes, o teor dessa impugnação é para questionar uma cláusula restritiva do edital, questionar a própria pesquisa de preços. A gente já tem visto impugnações nesse sentido, indicando que ela não foi formulada adequadamente, mas algumas vezes, por exemplo, é para solicitar a inclusão de uma exigência que deveria ter sido reportada e não foi. Ah, por exemplo, esse objeto em especial segue uma lei especial e precisa ter uma autorização específica de funcionamento e não foi solicitado. Então, o pedido é no sentido de incluir essa exigência nova. Isso é bem comum também. Já a resposta da administração fica a sugestão de conter, no mínimo, a parte lá inicial, a própria identificação do impugnante, qual é a cláusula impugnada, a tempestividade e a legitimidade, essa pessoa é um instante, se tem a legitimidade para impetrar aí com esse teor de impugnação, e a gente sabe que qualquer pessoa pode impugnar, mas um outro motivo dessa própria impugnação ser também prestada por e-mail, porque facilita, por exemplo, alguém que não está participando da licitação pode sim apresentar uma impugnação. Inclusive aconteceu recentemente lá na secretaria, um cidadão impugnou uma licitação. A síntese objetiva do argumento desse impugnante, ou seja, na nossa resposta, a gente replicar pelo menos um trecho, né, resumido. Algumas pessoas costumam até copiar, né, e publicar como citação todo o pedido. Eu já acho mais interessante ir direto nos fatos, né, uma síntese mais objetiva do argumento desse impugnante, para facilitar a própria análise e compreensão dos documentos. Inclusive, costumo pensar muito principalmente nas respostas de impugnações e de recurso, de que eu não estou escrevendo apenas para o licitante.
eu estou escrevendo, né, de forma clara, objetiva, mas também muito bem fundamentada para mim mesma, caso haja algum questionamento no futuro, e para os órgãos de controle. Então, deixar tudo bem amarrado, né, do que se trata, aquele teor e os pontos, facilita a compreensão. Então, fundamentar a sua decisão com base no próprio edital, então inclui lá os termos do edital que estão reforçando aí a sua motivação, os trechos da própria Lei 1433, os princípios aplicáveis no caso e, quando pertinente, em jurisprudência. Decisões de órgãos de controle, por exemplo, e dando prioridade, pessoal, ao, por exemplo, o órgão de controle em que você está subordinado. Então, eu aqui que estou subordinado ao TCE do Rio Grande do Norte, primeiro eu vou procurar um entendimento do TCE do meu estado. Já se eu estou subordinado, por exemplo, ao TCU, eu vou buscar o entendimento do próprio TCU. Não que, por exemplo, eu aqui situado no âmbito estadual, por boa prática, consiga, sim, reforçar com base no entendimento do TCU, mas primeiro eu devo procurar, né, o órgão de controle em que eu estou subordinado. E a conclusão expressa pelo acolhimento ou pela rejeição dessa impugnação, com as consequências práticas. Em que sentido? Se eu acolhi essa impugnação, ou seja, compreendi que o impugnante tinha razão na sua manifestação, a consequência disso é que precisa, de fato, retornar, suspender a licitação, retornar à fase, corrigir os instrumentos apontados, retificar e abrir um novo prazo de publicidade. E sobre os prazos, aqui falando de forma mais concreta, sobre os prazos para a apresentação de impugnação e esclarecimento, esse prazo deve ser até 3 dias úteis antes da abertura da licitação. E aí a gente chega naquela confusão de sempre, que é as contagens dos prazos da licitação, que a gente exclui o dia inicial e inclui o dia do vencimento. E nesse caso específico de impugnação e esclarecimento, a gente conta um prazo para trás. Então, vamos tomar aqui como base de que a licitação está marcada para uma sexta-feira, certo? Então, a gente não, o dia de início dessa contagem seria a própria sexta-feira, mas a gente exclui o dia de início, porque não entra na contagem, então exclui o dia da sexta-feira, conta o primeiro dia na quinta-feira, primeiro dia útil na quinta-feira, o segundo dia útil na quarta-feira e o terceiro dia útil seria a terça-feira. E a gente inclui o dia de vencimento, ou seja, até a terça-feira, como o sistema é eletrônico, né? Na maioria dos casos a gente faz mesmo o pregão eletrônico, então até às 23 horas da noite, 59 minutos e 59 segundos, é possível encaminhar a impugnação e pedido de esclarecimento. Já a resposta da administração deve ser em até 3 dias úteis, porém com a condicionante, que essa resposta deve ser limitada ao último dia que antecede o certame. Em que sentido? Se esse impugnante ou pessoa que encaminhou um pedido de esclarecimento utilizou o último dia possível, que seria a terça-feira, a administração não vai conseguir responder, né, nos 3 dias úteis, porque o terceiro dia útil já seria o dia da própria licitação, e eles precisam dessa resposta para formular a sua proposta. Então, nesses casos em que o encaminhamento do esclarecimento da impugnação chegou no último dia possível, a administração só tem 2 dias para responder. Ou seja, ela teria que responder até a quinta-feira, também até o final desse prazo, que no sistema seria 23 horas, né, e 59 minutos. E aproveito para reforçar. Eu sei que, a depender do teor do questionamento, precisa de habilidade técnica e tempo para responder. Mas a gente sabe também que muitos licitantes, com a intenção já de tentar atrasar, a própria licitação, só encaminham esses pedidos lá no fim do prazo, ou seja, às 23 horas da noite. O que, veja bem, em 2 dias úteis, a depender do teor dessa licitação, se é um objeto complexo, é um prazo muito reduzido para pegar subsídio de informação, diligenciar com o setor técnico, responder a própria, por exemplo, no caso de impugnação, que precisa ser uma resposta melhor fundamentada, ser feito de forma correta. Então, tentem encaminhar aí, num prazo
adequado para a resposta, evitando colocar lá no finzinho do prazo e acarretar aí, às vezes, até uma suspensão da licitação só porque não deu tempo responder em tempo hábil. Então, algumas sugestões práticas para o instrumento de impugnação. O primeiro ponto é, além daquele caso que eu falei, de que você mantenha um contato mais próximo já antes de publicar com o setor técnico para facilitar essa comunicação, é diligenciar formalmente a equipe técnica ou jurídica. Por que técnica ou jurídica? Técnica no sentido de alguém da equipe de planejamento, que formulou a especificação do objeto, ou o servidor responsável pela pesquisa de preço, pela minuta de contrato, ou se é uma dúvida, né, ou um apontamento jurídico, como, por exemplo, alguma permissão específica de condição de participação ou não, e que haja necessidade de questionar, por exemplo, a assessoria jurídica do órgão, diligencie formalmente, né, nesse processo. E quando for formular a resposta, inclua o trecho desse parecer técnico ou parecer jurídico da decisão. Porque vai corroborar, porque, pessoal, muitas vezes, na maioria das vezes, o pregoeiro, né, hoje com a segregação de função, ele não foi o responsável por tomar essas decisões, mas ele está sendo o responsável por prestar essa informação. Mas essa resposta deve ser com base, né, no teor de informação de quem tinha competência para esclarecer, né, ou justificar aquele trecho. Então, inclua esse trecho, sim, na sua resposta de impugnação, porque foi esse subsídio que baseou aí a sua decisão de acatar ou não a impugnação. Outro ponto importante, tanto aqui na impugnação, como também isso se aplica quando for na questão de um recurso, é fundamentar e analisar ponto a ponto impugnado por esse licitante. Fica mais claro, fica mais compreensível o próprio instrumento. Por exemplo, chegou uma alegação, são várias, né? Costumam ser, por muitas vezes, vários pontos impugnados ou recorridos. E aí, um ponto específico era sobre a exigência de habilitação. Outro ponto específico era referente à habilitação, mas no tocante ao balanço. Outro era sobre o prazo de entrega. Então, divida esses questionamentos por tópicos, replicando qual é a base legal que fundamentou aí a sua decisão, tanto por acatar ou por rejeitar, e sempre replique o trecho do edital que sustenta o seu argumento. Não só citar, pessoal, eu gosto até de replicar de fato. Faz uma citação curtinha, porque a própria impugnação fica um instrumento mais completo e, como eu falei, facilita a análise dos órgãos de controle, facilita a sua própria análise, por muitas vezes chega mais à frente um mandado de segurança. É, em um TU que você já tem a resposta já encaminhada, e você vai só argumentar ainda melhor com novos fatos. Então, construir bem esse instrumento também lhe ajuda como, né, como servidor. E importante, né, dar a devida publicidade dessa decisão. Como eu falei, encaminhar, né, a resposta no campo próprio do sistema. Já o recurso, gente, né, da licitação, como eu falei, ele é sobre um ato que já ocorreu na licitação, diferente da impugnação e do pedido de esclarecimento, que eles são com base no que foi divulgado e no que vai acontecer ainda nessa disputa, nesse certame. Já o recurso, ele ocorre já ao final da licitação, quando a gente já tem um vencedor indicado, e ele é apontado para questionar um ato específico. De quê? De julgamento da proposta, seja por alguma aceitação ou uma desclassificação, ou um ato de habilitação ou inabilitação do licitante. E aí o prazo de recurso, ou seja, para encaminhar as razões mesmo do recurso, é de 3 dias úteis, contado da data da intimação ou da lavratura da ata. O que que significa essa intimação ou lavratura da ata? Nada mais é do que aquele momento, por exemplo, seguido o rito comum, em que você habilita o licitante, ou no caso de inverter a fase, e primeiro olhar a habilitação e por último julgar a proposta, aquele momento em que você julga a proposta vencedora. Ou, como a gente costuma falar, de quem conduz a licitação, naquele momento em que você declara, de fato, que aquela empresa foi a vencedora. A partir desse momento, conta o prazo de 3 dias úteis para a apresentação dessas razões do recurso.
Todavia, existe um instrumento específico que ele é necessário antes ainda desse momento, que é a intenção de recorrer. Então, a diferença que existia na legislação passada para a própria 1433 é que hoje não precisa haver fundamentação dessa intenção. Não preciso explicar em que ponto eu tenho a intenção de recorrer. Basta manifestar de forma imediata, sob pena de preclusão, de que há uma intenção de entrar com o recurso administrativo. E aí vai variar, por exemplo, como o seu próprio órgão, o sistema que você utiliza, qual é a compreensão dessa intenção de recurso. Por exemplo, o governo federal disciplinou por meio de uma instrução normativa, a IN 73, que tem um prazo de 10 minutos, ele é dividido em vários momentos da licitação. Então, sempre que tem uma aceitação, uma desclassificação, ou ainda uma habilitação ou uma inabilitação, o fornecedor clica lá no sistema e tem 10 minutos para, a partir de cada decisão dessa, para ele manifestar a intenção. Mas o que a lei propriamente trouxe foi apenas de que essa manifestação de intenção de recurso precisa ser imediata, tá? Sob pena de preclusão. De toda forma, a apreciação, desse recurso, ela se dá em fase única. Em que sentido? Seja porque segue a instrução normativa federal e em vários momentos dentro do sistema eu posso manifestar a intenção, ou seja, que essa manifestação seja dada, eu não sei como é que funcionam diversos outros sistemas que tem por aí, né? Apenas no momento final que eu declaro lá de fato o vencedor, eu tenho a apreciação, né, desse recurso e a própria razão, né, recursal, em um momento único, que é, gente, sempre a etapa final do processo. Então, o recurso, ele é dirigido à autoridade que proferiu a decisão que está sendo recorrida, e no caso do pregão eletrônico, essa decisão, né, é sempre do pregoeiro, ainda que com base, por exemplo, em manifestação da equipe técnica, no caso, por exemplo, aceitou um equipamento com base na análise da especificação técnica do setor demandante, mas no fim quem tomou a decisão de aceitar foi o pregoeiro. Então ele é a quem é dirigido o teor deste recurso. E a partir daí, o pregoeiro ele tem a partir do recebimento das razões mesmo, né? Ou seja, aquele documento em que ele formaliza ponto a ponto, argumentando quais são os pontos que está entrando com recurso, qual foi o ato proferido que ele está recorrendo. O pregoeiro tem um prazo de 3 dias úteis para ou reconsiderar sua decisão, né? Ou, mantendo essa decisão, encaminhar à autoridade superior, que teria aí um prazo de 10 dias úteis para proferir a decisão final. Então, o prazo para contra-razões, ele é o mesmo do recurso. E tem início da data de intimação pessoal ou da divulgação da própria interposição do recurso. E aqui eu tenho um esquema para nos ajudar a compreender, né, essa etapa recursal para facilitar a compreensão. Então, deixa eu ver só se chegou algum questionamento mais pertinente aqui, ou se a gente deixa para o final. Simone está questionando aqui que o pregoeiro convocou um anexo que se encerrava às 11, mas a licitante enviou a documentação de habilitação às 9h20. Assim, o pregoeiro enviou logo que recebeu os documentos para serem avaliados e, como estavam todos corretos, o pregoeiro realizou a habilitação da licitante no sistema às 10h30. Neste momento, outra licitante recorrente questionou que o pregoeiro precisava aguardar o prazo até às 11 para habilitar no sistema e abrir os 10 minutos da intenção de recurso. Dúvida: é preciso aguardar 2 horas para realizar os próximos procedimentos no sistema, mesmo que já tenha recebido os documentos, para não afetar o prazo de recursos? Simone, especificamente nesse ponto, o que acontece? É, e eu pergunto: a sessão tinha sido suspensa ou a sessão estava aberta? Porque o licitante tem um prazo mínimo, né, de 2 horas para encaminhar a documentação. Mas por muitas vezes, se é um licitante organizado, às vezes ele caminha de pronto, em 10 minutos ele encaminha. Não é necessário esperar as 2 horas. Então, se a licitação não foi suspensa,
Ou seja, se o pregoeiro não encaminhou uma mensagem no chat, dizendo que retomaria só tal horário, que era o prazo final, né, para enviar essa proposta, eu não entendo que foi uma conduta desarrazoada do pregoeiro, não. A condução estava aberta, caberia aí aos licitantes acompanharem o andamento da licitação. O que eu costumo fazer, por exemplo, de boa prática, digamos que eu estou com a licitação que está, fui convocar o licitante e era 3 horas da tarde. E aí ele teria até 5 horas da tarde para encaminhar, né, se o prazo da edital for 2 horas, para ele encaminhar, por exemplo, a proposta ou até a própria documentação de habilitação, seja qual for o documento. Por vezes eu gosto de suspender já a sessão e retomar no outro dia, para não ficar tomando medidas, né, no fim do expediente, de repente, de certa forma, diminuir a possibilidade de interposição de intenção de recorrer. Então, nesse caso aí, se eu entendi bem a compreensão, não acho que foi errado, não. Outro ponto aqui. E a listante concorrente entrar com recurso questionando sobre os horários, alegando que a antecipação dos procedimentos no sistema prejudicou ele do fato dele não estar acompanhando antes das 11. E aí é a obrigação do licitante acompanhar a sessão se ela estava, de fato, aberta. Outro questionamento, né? O pregoeiro que assina os documentos de respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnação e julgamento de recurso, ou a autoridade máxima assina sozinha todos. Simone, eu respondi lá no comecinho da aula hoje que vai depender do que diz o seu regulamento. O regulamento da União disciplinou que é o pregoeiro que é o responsável por assinar esclarecimento e impugnação. Só que isso sempre é com base nas respostas da equipe técnica, tá? Agora, o seu regulamento, o seu órgão pode disciplinar, de forma distinta. Já o recurso, o que acontece? O recurso mesmo, porque o recurso ele é encaminhado, né, para a autoridade que proferiu o ato, no caso é encaminhado ao pregoeiro, para ele ter uma oportunidade de reaver o seu ato, a sua decisão. Se ele decidir, por conta própria, né, com base na análise dos argumentos, voltar à decisão, né, retomar a decisão que ele havia feito, né, mudar o seu entendimento, ele que assina essa manifestação inicial, é o pregoeiro. Já quando o recurso sobe, ou seja, se o pregoeiro fizer a manifestação mantendo a sua decisão, e aí o recurso vai subir para a autoridade competente, aí é a autoridade competente que assina. Aí o pregoeiro não deve, de forma nenhuma, se envolver mais nessa etapa. Compreendido? Vamos lá. E aqui é o esquema para compreender um pouco, né, como funciona essa questão dos prazos no recurso. Então, depois do julgamento da proposta ou da habilitação, é possível que o licitante manifeste de forma imediata a intenção de recorrer. Se não manifestar a intenção, né, decai aí o prazo para ele manifestar, né, o próprio recurso. Então, aí tem o prazo de 3 dias úteis para enviar as razões, né, o instrumento formal com esses pontos a serem argumentados, né, a respeito do ato tomado. E existe o prazo de contrarrazões. Já esse prazo de contrarrazões, ele é facultativo, não prazo, perdão, o próprio instrumento de contrarrazões. O que é, o que são, né? O que que significa as contrarrazões? É a oportunidade, né, da empresa, do licitante, por exemplo, que está sendo atacado, digamos assim. Por exemplo, digamos que a empresa A entrou com uma razão de recurso, questionando a documentação de habilitação da empresa B que logrou vencedora. Então, a empresa A apresenta as razões e a empresa B tem a oportunidade de 3 dias contados, né, a partir do prazo que foram recebidas as razões, manifestar aí suas contrarrazões, ou seja, uma defesa, uma certa defesa dos argumentos informados aí nessa razão, já que a intenção dela, né, é permanecer, lograr aí, logrando vencedora desta licitação. Mas não é obrigatório. A gente que é pregoeiro gosta, né, quando o pessoal apresenta, porque já ajuda a ter mais argumentos para preparar aí a sua manifestação. Já o pregoeiro, ele tem um prazo de 3 dias úteis para reconsiderar ou não essa decisão. Então, o recurso é encaminhado a ele, que tem 3 dias úteis para manifestar aí se vai manter a sua posição ou se vai, né,
retomar, rever a sua decisão inicial. E caso o pregoeiro já entenda, por exemplo, que o recurso tinha razão, ele nem vai subir, né, o recurso para a autoridade competente. Ele já retorna à fase de julgamento ou de habilitação, a depender de qual é o teor, né, desse recurso. Por exemplo, o recurso estava apontando um julgamento equivocado de desclassificação da proposta, que era a primeira colocada. E aí eu vou, né, voltar à fase no sistema até o momento que foi, né, julgado aí no recurso e vou retomar a partir dali. Porém, se o pregoeiro manter a posição dele, não. Eu acho que estava correto no meu entendimento. Aí sim ele sobe esse recurso para a autoridade competente, que decide aí no prazo de 10 dias úteis. Por que esse prazo é mais extenso? Porque a autoridade competente, ela primeiro vai ouvir, né, é, a assessoria jurídica do órgão, às vezes o próprio setor demandante vai solicitar mais informações até tomar a sua decisão final. E caso a decisão final, né, é, seja mantida, ou seja, a autoridade competente compreender que o pregoeiro tinha razão, e aí segue para a etapa subsequente, que seria adjudicar e homologar essa licitação. E aí o recurso e o efeito suspensivo, diferente dos outros instrumentos. O recurso, sim, ele tem efeito suspensivo automático, a perdurar até o julgamento efetivo por parte da autoridade competente. Por muitas vezes, pessoal, existe até uma explicação de que esse prazo aqui da autoridade competente é um prazo impróprio, no sentido de que é um guia para a autoridade competente responder. Por muitas vezes, não é possível seguir a rigor esse prazo. Então, desde que não seja muito extrapolado, que haja uma, um atraso por irresponsabilidade nesse processo, não teria um problema, tanto é que o sistema não trava essa decisão final da autoridade competente. Por vezes, por exemplo, é um objeto complexo, e, em específico, por exemplo, está havendo um questionamento, uma licitação de mão de obra sobre questões tributárias da empresa, desoneração de folha de pagamento, precisa ouvir aí o setor de contabilidade. Então, são várias etapas, e é depender, né, do teor ou da profundidade dessas respostas, talvez não dê para cumprir do prazo. Contudo, aqui não há de se falar, né, assim, de que a empresa está sendo prejudicada, desde que não demore excessivamente essa resposta, né, óbvio, porque já é a etapa final, né? Já foi, já é uma defesa da empresa. A partir daí, o que iria acontecer seria ou retornar à fase, se for o caso, né? Ou partir para adjudicação e homologação. No entanto, lembra que a gente falou que tem aquele momento de manifestar a intenção de recorrer e depois 3 dias úteis para apresentar a razão? Por muitas vezes, o licitante, né, passa esse prazo de 3 dias úteis e não é encaminhada as razões do recurso. E aí, nesse caso, se as razões não forem enviadas no prazo legal, o recurso propriamente dito não é concretizado, permitindo, assim, a continuidade das etapas subsequentes no certame. O que acontece, por exemplo, no sistema eletrônico compras, é que ele identifica que não foi apresentado no prazo legal, aí já libera automaticamente para as etapas seguintes na licitação. E aí, você fica sendo o pregoeiro que, ufa, que bom que não encaminharam as razões, ou poxa, que chato que encaminharam a razão, né? A intenção de recorrer, mas nem tinham base para entrar com recurso, só fez demorar mais a licitação. Eu já tive dos dois lados. E algumas estratégias de resposta para o recurso em específico. Então, o recurso, pessoal, que refere-se aí a um questionamento de um ato específico, né, que ocorreu na licitação, ele é um instrumento legítimo, reforço de controle interno e uma oportunidade de correção antes da judicialização. Eu até falo que a gente também tem que ter humildade e um próprio cuidado com o zelo público e com o zelo do nosso nome também, né, para não responder em Tribunal de Contas. Ninguém quer uma ser julgado responsável por algum ato equivocado dentro do processo. E eu sempre falo, ninguém vai conhecer tão bem o mercado quanto o próprio licitante que vive o mercado. Então, sempre vai haver
uma certa assimetria de informações. Então, a gente tem que olhar o recurso não com maus olhos, mas como uma oportunidade de correção. Então, se de fato é identificado que o licitante tinha razão, a gente precisa de fato acolher aquele recurso e voltar à fase antes de existir, por exemplo, um dano à própria administração, e aí o problema que poderia ser pequeno se torna um problema maior. Então, o recurso, ele tem um rigor maior na resposta, ainda mais do que nos instrumentos anteriores, né? Ele já é específico para um ato que foi é, realizado dentro daquele processo, uma decisão que foi tomada, né? E aí, parto também da mesma sugestão de responder por tópicos, reproduzindo cada argumento e a respectiva análise e a motivação, demonstrando o efetivo enfrentamento das razões recursais. O que acontece muito, observando outros recursos administrativos que a gente consegue, é um instrumento público, né? Você consegue avaliar vários de forma online mesmo, no próprio PNCP, por exemplo. É aquele recurso que envolvem, citam vários princípios, então enrola, enrola, mas não enfrenta diretamente a razão do recurso. Então evite resposta padronizada, né? Aí eu já tenho aquele modelo falando do princípio de vinculação ao instrumento convocatório, do princípio da legalidade, mas que ficam soltos, eles não estão vinculados dentro do caso concreto que está sendo, né, teor do recurso. Então a gente precisa sim enfrentar especificamente o ponto do recurso e se ater às regras do edital e à vinculação ao instrumento convocatório. Eu sou muito a favor do formalismo moderado, mas, né, formalismo moderado não é imoderado. Então, você precisa seguir as regras do seu edital. Então, não é possível contrariar de forma bem objetiva e de encontro, né? Contrariar totalmente o que diz o seu edital. Ou seja, se você vai formular uma motivação desse recurso, eu costumo seguir a ordem. Primeiro, eu observo o próprio teor do meu edital, qual é a base do edital que sustenta a minha motivação, e eu replico ali. E aí eu sigo o caminho, né, de argumentar com a própria lei, com jurisprudência aplicada ao caso, e até doutrina, se for o caso, né, às vezes, ou muitas vezes é um objeto que não tem tanta, tanta decisão ainda, né, ainda está se tornando um objeto mais comum, você encontra poucas licitações naquele tema, e a gente fica, para dar mais segurança, né, nessa decisão, recorre à doutrina, mas desde que tudo isso, né, não esteja indo de encontro ao instrumento convocatório que a gente precisa obedecer. Já a resposta do recurso, e aí eu sugiro que vocês, nobres pregoeiros, agentes de contratação, já trabalhem em um seu modelo de tópicos, por exemplo, padronizado, alguns pontos se repetem, isso facilita o processo. Então, algumas sugestões é começar aí com a análise da admissibilidade. Por exemplo, aqui eu costumo informar quem é a listante, que entrou com recurso, que foi, fala a base legal, né, ou até do próprio edital, do prazo para entrar com recurso, um instrumento, se utilizou um instrumento adequado no edital, coloco a data que foi encaminhada as razões, a data que foram encaminhadas as contrarrazões, então faço essa análise inicial, e aí parto para as alegações da recorrente. Da mesma forma como na impugnação, fazendo uma análise mais objetiva. Ou, por muitas vezes, o pessoal gosta de replicar o recurso inteiro, mas eu entendo que isso dificulta a análise até do jurídico, por exemplo, que comumente vai subir para análise do jurídico, do próprio ordenador de despesas. Então, fica mais fácil fazer uma alegação mais sucinta, direto no ponto em que está sendo questionado. Replica também as contrarrazões, se ela tiver sido encaminhada, e aí eu parto, sim, para minha análise e fundamentação. Preferencialmente também por tópicos, porque facilita a compreensão desse processo, né? E até para não deixar passar um ponto sem resposta, a gente precisa sim enfrentar ponto a ponto. E ao final, a manutenção da decisão, ou seja, indo de encontro ao teor do recurso, ou, de fato, reconsiderar a decisão, né, que foi tomada no caso do pregoeiro, o agente de contratação, e retornar à fase. Lembrando que, por muitas vezes, são vários tópicos que são base, né, de recurso, e não é obrigado que eu aceite todos eles.
Então, eu vou analisar ponto a ponto, e às vezes é só parcialmente procedente, mas vai sim ser necessário retornar à fase e continuar o procedimento a partir desse ponto específico em que o recurso foi procedente. E sempre, né, publicizar as decisões, não responda diretamente apenas o recurso ao interessado. O interessado são todos, então a gente precisa publicar conforme o teor do edital e costuma ser no sítio eletrônico oficial, publicando no PNCP sempre por meio do sistema eletrônico, né? Já que no PNCP a gente não tem, como eu costumo dizer, um login e senha. Ele sempre é vinculado a um outro sistema, no caso, por exemplo, eu que uso Compras, os instrumentos que são publicados no Compras Gov, eles são automaticamente, ou no dia seguinte, publicados no PNCP, para acompanhamento de todos. E a minha dica final, e com essa frase que eu fecho a aula de hoje, parto para os possíveis questionamentos, é: registre seus esforços. Em que sentido isso? Diligencie os despachos, por exemplo, que você vai solicitar a base da equipe técnica ou do seu órgão jurídico. Registre, né? Despache no próprio processo, seja um processo físico ou seja um processo eletrônico, conste lá, né? Inclusive, coloque um prazo para a resposta. Se você só tem 3 dias para responder, e a depender do teor, né, dessa resposta, e você precisa, por exemplo, num caso de responder recurso, ou responder impugnação, que exige um esforço maior, você precisa de um período para elaborar aquela decisão. Então, você não vai colocar os 3 dias para o setor demandante lhe auxiliar nessa resposta. Então, registre isso no despacho, todo o seu esforço em responder no prazo. Porque caso a retomada não seja dentro do prazo que você solicitou, às vezes é por inércia do próprio setor, às vezes é porque de fato não é culpa de ninguém, o objeto é complexo, mas ficou tudo isso registrado, então em uma possível mandado de segurança, um futuro questionamento, e isso serve, pessoal, para qualquer etapa do processo licitatório da gente fazer esse contato pessoal, que eu acho que essa comunicação facilita, mas sempre registrar no processo, porque fica ali registrado cada demanda sua para atuar de forma diligente no processo e obedecer aí o próprio prazo legal, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora, cancelar a apresentação para a gente partir para as possíveis dúvidas. Bruna, muito bom. É, foi interessante você falar no final da importância, né, de se levar em consideração recursos, pedir esclarecimentos e enfatizar que um concorrente é quem mais conhece o mercado, né? Que de fato isso é algo que também a gente leva muito em consideração no Tribunal de Contas. As denúncias dos concorrentes são normalmente as melhores, porque eles conhecem, pelo menos em relação aos aspectos de fato do mercado, que eles conhecem melhor, né? Verdade. E aí eu lembro que o que uma vez a professora Priscila, na aula dela, falou, né? Que ela fez um estudo de caso em que ela apontou um caso de um. Deixa eu ver. Eu estava tentando aqui tirar a tela, mas não sei se ela já saiu. Não, é isso mesmo. Em que ela falou um caso e que eu achei muito interessante o caso, porque mostra o quanto pode ser arriscado para o pregoeiro não acatar ou desconsiderar recursos quando eles trazem algumas ilegalidades muito evidentes, né? É, por exemplo, e aí o caso que ela mencionou, assim, me jogou essa luz, assim, me fez, que era um caso assim que eu nunca tinha pensado a respeito, né? Nunca tinha vivenciado, mas que mostra o quanto pode ser, o quanto é importante, assim, ler e considerar aspectos de ilegalidade apontados pelos concorrentes. É,
teve uma especificação. Às vezes a gente fala, por exemplo, de marca, e a gente pensa que marca é só aquela que é conhecida. A gente acha que muitas vezes é fácil você associar uma marca a um produto, né? A gente conhece as marcas, obviamente, de ar-condicionado, a gente conhece as marcas de, digamos, os produtos principais, mas às vezes a gente não sabe que marca que é uma designação, é um símbolo, um sinal distintivo associado a um produto ou a uma empresa específica. Ela ela necessariamente direciona a licitação. E muitas vezes em assuntos muito técnicos, em materiais muito específicos, que têm especificações que a gente não conhece porque a gente não trabalha no ramo, existem marcas que são associadas a determinadas peças ou produtos que a gente pensa que é uma especificação. Ah, é. A gente associa Não a uma tem como saber. especificação. Isso, e realmente não tem como saber quando você recebe o produto, né, lá da área técnica, e de repente aquele produto vem com uma indicação de uma marca, ele está necessariamente direcionando e você não sabe. E É. aí, só o concorrente para poder apontar isso. Só um concorrente para dizer, olha, isso é uma marca. Você está direcionando a sua licitação, isso não é uma especificação, isso é uma marca. Né? Você estabeleceu como requisito mínimo de, é, enfim, do produto uma Que só marca e aquele. eu não tenho essa marca, porque obviamente a marca é daquela empresa que só tem aquela marca, mas eu tenho um equivalente similar, que é de outra marca. E que Então você não. atende à mesma necessidade. E aí vem um Exatamente. ponto daquela É, conversa, eu digo que a gente tem até que treinar um setor técnico. Eu gosto muito de pegar o exemplo do setor de TI, de qualquer órgão. Eu digo que isso. eu consigo avaliar o tamanho da maturidade do órgão pela maturidade do setor de TI. Quando o pessoal já entende de licitação, inclusive porque equipamento de TI é complicado, às vezes você não consegue nem entender o que que é aquela especificação. Isso é um objeto, isso é um serviço, é um produto, é complicado, é algo bem específico. Então, de ter essa conversa com o setor técnico, por exemplo, chega uma impugnação, até um esclarecimento, dizendo que só um produto atende aquela especificação, né? O que está sendo restritivo. E aí você tem que explicar, porque às vezes o setor técnico, ele entende só do produto, mas não entende de licitação. Aí eu costumo perguntar, essa especificação, né, quantas marcas atendem? Você conhece o mercado? Aí ele vai dizer, não, atende tal, 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 tal. Aí quando sei que tem três, quatro marcas, e aí ele consegue justificar que não está direcionando, ou já é um cenário, né? Ah, então tudo bem. De fato, aí não está havendo um direcionamento. Mas às vezes é nesse momento que você percebe que realmente o licitante tinha razão. Quando vai confrontar, e aí você diz, não, é real. E aí, então me fala, quem mais atenderia? Que outra marca atenderia esse objeto ou essa especificação? E aí você vê que foi realmente direcionado. Muitas vezes até, né, sem querer, né, porque não entende muito bem ainda, Não, outras já. claro, Só que aí é que como algo que é aparentemente sem querer, né, sem intenção, mas ao mesmo tempo pode virar o oposto para o órgão de controle, Ah, sim. porque é uma marca. E olha, imagina o perigo. Se um pregoeiro, e no caso apontado pela Priscila, quando ela trouxe esse caso, ela até levantou a seguinte hipótese. Imagina se essa impugnação ocorre num prazo fora do prazo. Ah, boa. Eu E estava esperando alguém aí, perguntar essa. assim, veja, ele está apontando uma ilegalidade fora do prazo. E aí, aquele pregoeiro mais rigoroso, né, ele vai dizer: não, fora do prazo eu não vou ler, não vou acatar. E aí fica aquele direcionamento, porque tá apontando uma marca e você desconsiderou porque você sequer leu. E vai ser pior mais na frente, porque é aí que você teve trabalho também, né? De julgar Pois é. propostas, E de aí a as importância, etapas. assim, isso, que a gente enfatiza de, olha, mesmo que tá fora do prazo, mas pelo menos leia, Leia. porque vai que Vê se tem tem sentido. isso. Porque isso, e esse argumento eu também utilizava
também lá no tribunal e pelas mesmas razões. Quando a gente trata de processo administrativo, não existe, no tribunal não existe, mas já houve equívocos por lá também, aquele efeito clássico da revelia de você presumir que tudo que é apontado pela unidade técnica, pela instrução do tribunal, presume-se como verdadeiro. E na verdade, não se presume verdadeiro. A gente está tratando de processo administrativo, a gente busca sempre a verdade real. O que a revelia provoca é simplesmente dar andamento ao processo. Mas se mais na frente ele vem e fora do prazo e aponta que ele tinha razão e que não houve, enfim, irregularidade, etc., a gente tem que levar em consideração. Então a gente não pode simplesmente ignorar qualquer tipo de petição da pessoa que está se defendendo, porque não existe esse efeito da revelia. E da mesma forma, no processo administrativo, no âmbito da licitação, o prazo ele é para o processo andar. Mas isso não significa que quando ele aponta qualquer pessoa, alguém que está impugnando, aponta uma ilegalidade, que você não tenha que ler e considerar se por acaso aquilo dali de fato apontar uma ilegalidade, né? O dever da administração de anular aqueles atos que são ilegais. E, novamente, pode ser, como você enfatizou ao longo da aula, isso pode ser até a salvação do pregoeiro, né? Porque imagina ele ter que se defender depois, por que que você. Veja, aí, retomando aquela conversa que a gente fez sobre segregação de função, né? Tá, mas a pessoa lá do setor responsável colocou a marca. Mas você poderia, de repente, ter atentado para isso numa impugnação, num pedido de esclarecimento, mas sei lá, por algum motivo você não levou em consideração ou você foi mais rigoroso em relação ao prazo. Aí olha a confusão que você pode trazer para si no futuro. E eu até digo mais, a gente tem que não fugir da leitura, não confiar cegamente. E olha que eu tenho, por exemplo, hoje, na estrutura lá da coordenadoria, uma equipe muito boa de planejamento. Quando o planejamento sai de lá, eu já fico mais confiante, porque eu conheço o processo de trabalho do pessoal. Mas ainda assim, todo mundo erra porque ninguém sabe de todas as coisas. Muitas vezes você vai descobrindo, depois publica o edital, um ponto específico. Mas leia as fundamentações, leia os pontos. Já ocorreu um caso, até porque, né, vai saber se vem alguém depois apontar que era um erro grosseiro. Eu não entendo nada de trator, como muitas vezes não entendo de vários objetos. Nesse caso, era só uma manifestação contra a citação, não da proposta, não chegou a ser impugnação. E eu lembro que um dos critérios que se exigia era, ainda era foi meu último processo na 8666, publicou no último dia possível, esse eu me lembro. Exigia uma garantia estendida, que era por um período de, por exemplo, 2 anos, certo? O teor do edital era isso, garantia estendida para um prazo de 2 anos. E na proposta do licitante, veio a garantia por 2 anos ou tantas horas do equipamento rodando, o que ocorreu primeiro. E aí aceitaram a proposta, sim. E aí eu li, pessoal, a análise, porque eu tinha lido a proposta, tinha lido o edital, é isso que a gente tem que saber ponto a ponto. É de fato, conduzir, acompanhar essas etapas. E aí eu retornei ao setor técnico. Aqui me parece que é uma condicionante que não estava no edital. Confirma que, de fato, isso é aceitável? Aí eles voltaram atrás e pediu para diligenciar e corrigir a proposta. E assim foi feito, diligenciado e corrigida a proposta. Porque, inclusive, eu encaminhava logo a proposta para, se tiver de diligenciar alguma coisa, faria em um momento só, né? Que era algo muito técnico, tinha parte específica do equipamento, que a gente não tem a habilidade de analisar, e até por segurança, né? Ah, não. Por exemplo, nesse caso, né, que era um trator, tinha as especificações mais técnicas do equipamento. Tá aqui, cara crachá, eu vou aceitar logo, mas na verdade quem conhece de fato, pediu o objeto, sabia que não era bem assim. Então é muito melhor contar com essa opinião e essa validação para tomar a decisão. Perfeito. E existe é, ainda uma é, questão geral nesse momento de impugnação, de pedido de esclarecimento, que eu acho também na moda muitos licitantes encaminharem um pedido de esclarecimento, um formulário.
Não sei se quem é já pregoeiro aqui já passou por isso. Então, em vez deles lerem o edital, né, eu fico brincando, dizendo que estão usando a gente de IA para resumir. Aí faz aquele questionário padrão. Às vezes a gente tem mais, por exemplo, na secretaria, 5 pregões de mão de obra, e eles mandam o mesmo questionário, perguntando coisas óbvias que estavam lá, só para facilitar. Basicamente, resuma para mim. E assim, esse não é o papel do pedido de esclarecimento. Aí, nesse caso específico, a gente costuma responder apontando somente o item. Porque já pensou, né? O tempo que vai tomando da administração, até adicionar uma dúvida mesmo. Então, a gente tem que ter um Dá vontade de dizer comportamento. assim, em relação aos questionamentos tais, leia o edital. Tá claro lá. É quase isso. Então, ó, É, esse ponto está consignado no item 2.7 e tal. Vamos comer. é. Vamos. Eu me lembro que a primeira vez a gente teve um trabalhão, respondeu junto, é quando viu a mesma empresa encaminhar para todos os outros. E aí viu que estava se tornando uma praxe. E aí, isso atrasa, né, gente, o trabalho. O pessoal muitas vezes para o processo que está fazendo, de outros planejamentos. Quando a gente tem uma equipe segregada, como funciona hoje lá no meu âmbito de trabalho, para responder esses questionamentos. Então, vamos fazer a parte direitinha do lado de cá, e quem é listando também faz um trabalho sério e profissional do lado de lá também. Que aí todo mundo sai ganhando. Perfeito. Turma, alguém tem mais algum questionamento? Acho que o pessoal já respondeu aqui ao longo da aula, né? Pois ótimo. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, turma, pela presença de todos aqui ao vivo. A gente teve um ótimo número. O pregão é sempre um tema muito bem prestigiado. É. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, E a gente pessoal. se vê na próxima semana. Grande abraço a todos e uma Até excelente mais, semana. pessoal. Boa noite.